A palavra de Deus diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivos não podemos expulsá-los? Por que motivo não podemos expulsá-lo? E repreendeu, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Amados, quando falo de milagres, quando falo de cura, o Senhor ministra muito o meu coração, porque todos aqui sabem que eu sou um milagre vivo. Eu sou uma resposta de oração. E quando eu olho para uma palavra como essa, o Senhor trabalha muito ao meu coração. E nós vemos aqui uma história de um pai que amava seu filho, mas ele via um sofrimento muito grande na vida daquele menino. Porque a Bíblia fala, lá no livro de Lucas e também no livro de Marcos, fala sobre o mesmo milagre. E lá fala que aquele menino, ele sofria desse problema desde a sua infância. Então eu fico pensando, imaginando um pai que, por muitas vezes, quando visualizava seu filho sofrendo, sendo jogado no fogo, sendo jogado na água, espumando sua boca porque estava endemoniado. E eu acredito que aquele pai, ele procurou de todas as formas resolver o problema do seu filho. Eu acredito que aquele pai, a cada momento de tribulação, em que os demônios tomavam posse daquele menino, daquele jovem, aquele pai sofria com seu coração de uma forma que ardia o seu coração. E ele precisava resolver aquele problema. A Bíblia fala que quando Jesus estava se aproximando, retornando próximo da multidão, estavam ali os escribas, estavam ali os discípulos de Jesus discutindo. E esse homem, quando viu que Jesus estava retornando ao meio da multidão, esse homem se ajoelhou diante de Jesus. A primeira chave que Deus revela para nós nessa noite é que aquele homem se ajoelhou diante de Jesus. Queridos, muitas vezes nós passamos por lutas, por situações, por tribulações, por problemas, passamos por dificuldade com os nossos filhos, passamos por dificuldade no casamento, passamos por dificuldade na vida financeira, passamos por dificuldade em todas as áreas da nossa vida.
mas nós não tomamos a atitude que aquele homem teve, de que na presença de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, mesmo que no meio de uma multidão, mesmo que talvez no meio de pessoas conhecedoras da lei, mesmo que talvez no meio de pessoas incrédulas, aquele homem dobrou o seu joelho diante do Senhor e clamou por algo que ele precisava por causa do seu filho. E nós vemos, queridos, nessa geração, muitas pessoas desistindo dos seus filhos, desistindo do casamento, desistindo dos seus propósitos, porque não tem a capacidade de parar um pouco e observar aonde Jesus está e se prostrar diante dele. Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de receber o seu milagre porque têm vergonha de se expor, porque têm vergonha de se posicionar diante dos homens. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que: pastor, eu tenho vergonha de ir até a frente porque eu sei que talvez eu possa ficar ali endemoniado, eu posso cair no chão. E perdem a oportunidade de receber a sua cura porque tem vergonha, porque tem medo de algo que talvez atormenta durante a vida inteira. Aquele jovem, ele era atormentado de espírito desde a sua infância. E aquele pai, ele precisou se posicionar diante de Jesus para não perder a oportunidade, porque Jesus estava ali. E algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus, que estavam ali junto dele, já tinham orado por aquele jovem, mas não tinham conseguido resolver o problema. A Bíblia fala assim, que este homem, esse pai, ele falou: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E ele disse: trazei-me-o aqui. Aqueles homens que andavam com Jesus, que percorriam as cidades com Jesus, andavam com Jesus aonde milagres aconteciam em todo o tempo. Jesus já tinha dado a eles autonomia, unção, autoridade, para que eles pudessem resolver o problema daqueles que estavam doentes próximo deles. Jesus já estava dando para eles a oportunidade de serem instrumentos dos céus, para que houvesse cura por onde eles passavam. Mas Jesus viu mais uma vez, e ele exclamou: ó geração incrédula. Ele falando dos seus discípulos, ele falando daqueles que andavam com ele, daqueles que haviam sido escolhidos por ele. Porque, queridos, nós precisamos estar firmados em Deus, estarmos confiantes em Deus. A nossa confiança, ela precisa estar no nosso Deus, em saber de que a obra que foi feita na cruz, ela foi uma obra que não foi em vão. Aquilo que Jesus fez, aonde ele entregou a sua vida, e ele disse que levaria sobre si todas as nossas dores, levaria sobre si todas as nossas enfermidades, levaria sobre si todos os nossos pecados, ele levou.
e nos deu o privilégio de vivermos uma vida onde podemos contemplar a presença de Jesus em todo o tempo. Nos lugares aonde nós vamos, nós temos a oportunidade de andar com Jesus. Nos lugares aonde nós passamos, nós temos a oportunidade de levar a presença do nosso Senhor, daquele que pode fazer um milagre na nossa casa, aquele que pode fazer um milagre na nossa família, naquele que pode fazer um milagre na vida dos nossos vizinhos, naquele que pode operar um milagre na vida daqueles que estão próximos de nós. Nós perdemos a oportunidade, porque conhecemos um Deus poderoso, um Deus vivo. Nós conhecemos um Deus de milagre, um Deus que opera grandes coisas. E nós muitas vezes, queridos, perdemos a nossa própria família, porque não estamos dispostos a dobrar o joelho por ela. Tem muitos pais, escutem, muitos pais que desistem dos seus filhos, desistem de orar por uma geração futura, porque não podem passar vergonha no meio dos outros, porque não conseguem pagar um preço de oração e de jejum por uma geração futura. Queridos, nós temos que parar de deixar para os outros fazerem aquilo que nós precisamos fazer. Deus, Ele fala conosco que nós precisamos entender que Jesus anda conosco, que Ele está em nós através do Espírito de Deus, e Ele está presente em todo o tempo, como Ele estava junto daqueles homens ali. Mas aqueles homens, aqueles apóstolos, aquelas pessoas que estavam ali, não conseguiram resolver o problema daquele jovem. Eu acredito que Jesus ficou entristecido com a posição daqueles homens que estavam ali, que eram conhecedores de Jesus. Mas Ele disse: trazei esse jovem aqui. Porque o que Jesus estava mostrando para nós, Ele perguntou: até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão permanecer dessa mesma maneira? E Ele disse: tragam esse jovem aqui. E a Bíblia fala que automaticamente Jesus, Ele repreendeu aqueles demônios. E aqueles demônios se manifestaram de uma forma muito branda, de uma forma muito violenta, mas automaticamente eles perderam a sua força e saíram daquele jovem. Queridos, eu vejo aquele pai sofrendo, e aquele pai buscando a solução do problema que durante uma vida eles viveram. E por que você tem desistido de tudo que você já viveu até aqui? Por que tem muitas pessoas que desistem da sua própria vida? Tem muitas pessoas desistindo de viver, de se alegrar, porque acham que não tem liberdade. E pelo contrário, quando nós conhecemos ao Espírito Santo de Deus, quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos Jesus Cristo, a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele é livre. Ele não é preso mais às drogas, ele não é preso mais à prostituição, ele não é preso mais às coisas da vida, aos pecados, porque ele é livre para decidir naquilo que ele quer fazer e da forma que ele quer gerar a sua família no seu futuro. Queridos, a Bíblia fala que aquele menino, na mesma hora, ele ficou curado. E quando nós olhamos para esse texto e vemos que o poder de uma palavra sendo direcionada com autoridade e sabendo o poder dessa palavra, essa palavra ela pode mudar a direção de uma futura geração.
Você não acredita que esses demônios poderiam matar esse jovem? Esses demônios poderiam destruir a vida desse jovem, destruir o futuro dele. E muitas vezes, queridos, nós temos permitido com que o nosso inimigo destrua a nossa casa. Nós temos permitido muitas vezes que o nosso inimigo venha destruir a nossa família e o nosso futuro. Nós damos a permissão, porque nos falta interesse de pagar um preço, de projetar em Deus o milagre necessário na nossa vida. E eu falo algo para você, querido, que me entristece. Nós temos nos acomodado, esperando que alguém faça algo por nós. Que talvez o seu líder, que talvez o seu pastor, que talvez o seu apóstolo, ele venha pagar um preço para resolver o problema da sua vida, da sua família. Queridos, o que nós podemos fazer é orientar a cada um de vocês a forma que você deve se posicionar diante de Jesus. Podemos profetizar o milagre, podemos profetizar a libertação, porque nos foi dado autoridade sobre os demônios, nos foi dado autoridade para decretar a cura. Agora, o primeiro passo a ser dado precisa ser um passo que vem de você. Eu não posso me prostrar diante de Jesus pela sua causa simplesmente. Agora, eu posso entrar na causa junto com você, para que o milagre aconteça, para que a obra de Deus aconteça na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Então, querido, eu quero falar para você que você precisa ser determinado diante de Jesus, e você precisa se aproximar de Jesus. Mesmo que muitas coisas, mesmo que muitas situações tenham distanciado você da presença, ou do meio, ou da proximidade de Jesus. A Bíblia fala que aquele homem estava no meio de uma multidão. Os escribas e os discípulos estavam discutindo que não haviam conseguido resolver o problema daquele jovem. Muitas pessoas estavam ali, mas ele esteve na presença de Jesus, ele dobrou o seu joelho, e Jesus curou o seu filho, que era atormentado de espírito, que era endemoniado. Então eu quero falar para você, querido, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Senhor, por que nós não conseguimos resolver essa questão? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Queridos, nós temos uma fé tão pequena, nós temos uma fé tão mínima, que às vezes o que nos basta e o que nos resta é desistir. Nós desistimos no primeiro tropeço, nós desistimos muitas vezes no primeiro embaraço, no primeiro momento de oração. Nós desistimos porque as respostas, às vezes da parte de Deus, elas não são automáticas. E às vezes nós estamos próximos a receber o milagre, mas nós desistimos porque a nossa fé é muito pequena. Amados, no mês que passou, nós tivemos no Ceará, e nós furamos o primeiro poço através das ofertas dos irmãos, através primeiro poço que nós fomos enviados a fazer lá no Ceará. Lá no Ceará, a média, ontem eu comentei com o Gustavo, lá no Ceará a média de profundidade de um poço
naquela região que nós estávamos é 60 metros. E eles furaram os 60 metros. E quando chegou nos 66 metros, o dono do caminhão, ele chegou para nós, para mim, e ele disse assim: pastor, nós, quando chegamos nessa metragem aqui no Ceará, aqui nessa região, nós paramos, recebemos o valor e enterramos o poço, porque é sinal que não vai dar água. Mas Deus tinha mostrado para nós aquele lugar. E eu cheguei para o missionário Wallace e disse: missionário, quanto que Deus mandou de oferta para furar o poço? O missionário falou assim: nós temos 10 mil reais. Nós tínhamos gastado 6.600 até ali para nós enterrar o poço, para nós deixar o poço seco. E eu falei para ele assim: missionário, Deus mandou 10. Vamos gastar os 10. Se Deus mandou, não foi fora de um propósito. Se Deus mandou, é porque tinha um objetivo. Vamos unir a nossa fé. E nós falamos para eles: continua furando o poço. E aí eu estava saindo para comprar cestas básicas durante a noite, porque nós íamos viajar no domingo de manhã e eles iam ficar ali. Mas aí o Espírito Santo me tocou e o comando dado foi: comecem a marchar ao redor desse poço. E nós estávamos ali, alguns jovens da base missionária lá de Sobral. Estávamos ali, eu falei para o missionário: chama esses jovens, chama esses meninos e coloca eles a marchar ao redor desse caminhão, ao redor desse poço. E profetiza, vamos profetizar. Teve jovens que foram tão desafiados na fé, que quando está furando na rocha, sai um pó branco assim que toma conta do lugar. Eles pararam ali na frente daquele pó, e eles ficaram branco como a neve, mas eles não arredaram o pé dali, até que acabou o diesel do caminhão. E aí, o poço não deu água ainda. Eu falei para o dono do caminhão, eu disse assim: seu Luiz, amanhã pela manhã, que já era quase 10 horas da noite, o senhor abastece o caminhão, o senhor volta aqui, e faltava ainda 3 hastes de 3 metros e pouco para ser enterrada na terra. Se o senhor volta aqui para terminar o poço amanhã pela manhã, que horário que o senhor vem? Ele disse 7h30, eu disse 7h30 nós estamos aqui. O missionário Wallace e o Ramires, 7h30 estavam lá, e eu estava no mercado para carregar as cestas que eu não tinha conseguido ir comprar, porque nós ficamos orando. Quando eles chegaram no poço, o Ramires pegou uma pedra e largou dentro do cano do poço. O que tinha lá? Água. Faltava ainda 3 hastes para nós terminar. Quando eles lançaram a primeira barra de ferro, ali o poço abriu, a rocha abriu. E nós continuamos a furar, simplesmente para provar que Deus é Deus e que Deus é poderoso. E aquele poço, essa semana eles terminaram de colocar o motor e tudo. Ele só ficou revestido e essa semana terminou. Aquele poço está produzindo 6.000 litros de água por hora. Eu queria que você aplaudisse a Jesus por isso. Se nós fôssemos pequeno de fé, se nós fôssemos medrosos, porque Deus não nos deu o espírito de medo, nem de covardia. Deus nos deu o espírito de autoridade e de poder. Se nós fôssemos medrosos e não tivéssemos fé num Deus vivo, num Deus de milagre, nós teríamos enterrado o poço, perdido 6.600 reais, que foi dado de sacrifício, de 10 em 10, de 100 em 100, de 1.000 em 1.000.
pessoas que deram R$5, de R$1 de oferta, nós teríamos jogado no lixo e não teríamos cumprido o propósito que o Senhor nos mandou fazer naquele lugar. Então o que Jesus está mostrando para nós, que se Ele nos dá uma causa, é porque nós temos condições de resolvê-la. E se o Senhor nos dá algo para que eu e você venhamos fazer, ou que eu e você tenhamos que resolver, querido, o que nos basta é nos ajoelhar diante do Senhor. O que nos basta é ajoelhar diante de Jesus, nos posicionar em oração e cumprir com o propósito do Pai, porque Ele vai nos abençoar, Ele vai dar o milagre necessário na nossa vida, vai haver cura, vai haver milagres, vai haver sinais da parte de Deus. A solução do seu problema vai vir através de Jesus Cristo. Se você crê, você podia aplaudir Jesus. Para encerrar, tem mais 2 passos. Primeiro, ele disse assim: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele vai. Uma pequena fé. O Senhor não estava falando de uma fé muito grande. O Senhor não estava falando de uma fé do tamanho dessa Bíblia. Ele estava falando da fé do tamanho de um grão de mostarda. E você vê o quanto a nossa fé ela é pequena. Porque muitas vezes nós profetizamos, declaramos e não acontece. Nós profetizamos um milagre e o milagre não vem. Nós profetizamos sobre nossos filhos e nossos filhos não se resolvem. Ei, não desista da promessa de Deus sobre sua casa. Não desista da promessa de Deus pelos seus filhos. Abençoa a geração futura. Faça dos seus filhos homens valentes, mulheres valentes, que cumprem um propósito de Deus, não porque são obrigados, mas porque conhecem um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus de amor, um Deus que deu a sua própria vida na cruz do Calvário por nós. E a última etapa da palavra dessa noite, Jesus disse: mas esta casta de demônios não se expele senão por meio de oração e de jejum. Querido, todo filho de Deus, ele precisa andar sempre preparado para a situação em que ele vai enfrentar. Então, se você está dentro de um propósito, como que você vai vencer se você não está preparado para entrar nessa guerra? Se você não tem orado, se a tua carne é mais forte do que o teu espírito, como que você vai conseguir resolver o milagre se você não está fluindo do poder de Deus na sua vida? O grande segredo dessa noite: oração e jejum. Em todos os lugares, em todo o tempo, eu e você precisamos estar em comunhão. Se a nossa carne é mais forte que o nosso espírito, jejum. Jejum. Até você enfraquecer os seus desejos, as suas vontades, para que possa prevalecer a vontade do Espírito. Então, querido, você precisa estar preparado. E nós entramos em lugares, em situações em que só Jesus pode resolver. Quando nós fomos para o continente africano, nós entramos num lugar em que a presença do inimigo era algo terrível. E a glória de Deus, ela sobressaiu naquele lugar. Porque nós estávamos lá? Não. Que Jesus estava lá. Quando foi ministrada a palavra naquele lugar,
houve um rebuliço naquele lugar tão grande, e todos que estavam ali, crianças, jovens, adolescentes, mulheres e homens de todas as idades, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, confessando a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero falar para você, querido, que quando Jesus está conosco e estamos dentro do propósito, cumprindo o propósito de Deus, o Senhor, Ele abençoa e opera para que se cumpra o propósito dele naquele lugar. Então talvez é necessário parar um pouquinho, dobrar o nosso joelho no chão, entrar num propósito de jejum, para que o Senhor possa manifestar da sua glória em nossas vidas. Talvez nos falta isso. Queridos, nós estamos desde 2017 orando todas as noites, às 20h30 e às 5h da manhã. E aqueles que oram são muito poucos. Aqueles que buscam a presença de Deus são muito poucos. Pastor, mas eu oro em casa. Amém, querido. Mas eu me preocupo porque nós devemos entrar na casa de Deus e buscar na presença de Deus, aonde o Senhor está. E se tem 2 ou mais reunidos em nome dEle, ali o Senhor está. E muitas vezes, queridos, são poucos que estão dobrando o seu joelho, que estão pagando um preço pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua vida financeira, pelos seus negócios, pela sua cidade e pela sua nação. São poucos que têm entendido a importância de orar, que é algo que eu e você precisamos ter na nossa vida em todos os momentos. Eu e você precisamos orar sem cessar. Fala assim: eu preciso orar sem cessar. Eu preciso me posicionar diante de Jesus. Eu preciso dobrar o meu joelho para que o milagre aconteça na minha vida. Se você crê nisso, você pode aplaudir a Jesus. Não existe outra maneira de nós, filhos de Deus, vencermos essas batalhas no mundo em que nós vivemos, se não for através da oração e do jejum. Querido, nós somos seres que não somos daqui. Nós não somos seres naturais da terra. Nós somos seres celestiais. E às vezes nós achamos que a nossa vida é aqui. Às vezes nós achamos que o cumprir do propósito nosso está simplesmente no tempo em que nós vivemos aqui. E não é. O nosso propósito é viver uma vida eterna com Deus. Hoje eu ouvi um pastor, ele estava numa live ao vivo, agora à tarde, e ele disse, ele perdeu o irmão dele pelo Covid, agora nesses dias, e no dia que o irmão morreu, ele pregou, teve 2 momentos de ministração na palavra, e ele disse assim: como que eu vou parar um propósito? Se Deus me deu um propósito, algo grande de Deus, para que eu pudesse entregar uma palavra ao coração de algumas pessoas, eu não posso parar o propósito, porque o meu irmão, ele perdeu a vida dele aqui, mas eternamente ele cumpriu o propósito e vai viver com Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa certeza de que eu e você e toda a nossa casa vamos morar com o Senhor, para que o dia da visitação da morte, a nossa certeza é que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir à morada eterna, e nós vamos morar com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Ali sim, nós vamos viver a nossa vida eternamente, felizes ao lado do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Pai, daquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
Eu sei que nós não estamos preparados para a morte. Nenhum de nós queremos sair dessa vida. Eu quero passar dos 100 anos. Eu quero passar dos 100 anos. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos crescerem. Eu quero ver a geração futura dessa igreja crescer. Eu quero poder estar junto, vendo os meus filhos, meus netos também em cima do altar. Hoje eu vejo os meus filhos, mas eu quero ver meus netos, meus bisnetos, e eu creio que o apóstolo Ailda do mesmo jeito, o apóstolo Paulo do mesmo jeito. Nós queremos ver as gerações de pastores e líderes, crianças que nasceram agora dentro da igreja. Nós já estamos vendo alguns, mas falta muito tempo. Eu quero passar dos 100 anos com saúde e com uma mente liberada para poder cumprir com o propósito de Deus, firme no propósito. E eu creio que se você entender essa oportunidade, você vai viver esse tempo glorioso diante de Deus. A sua vida será diferente, a sua família será diferente, mesmo diante das lutas que você tem vivido. É problema na saúde? O Senhor pode resolver? Pode. Porque a Bíblia diz que quando há impossibilidade humana, é possível diante de Deus. Então acorda para o seu milagre. Acorda para o seu milagre. Acorda para resolver o seu problema. É hoje que o Senhor quer resolver a sua vida, em nome de Jesus.